Pessoal, estou trazendo um artigo hoje que eu acredito que vai tirar dúvida de muitas pessoas, porque é uma dúvida muito frequente que eu recebo aqui no consultório e é um tema meio polêmico, né? Que é: treino em jejum é melhor ou é pior? Dá mais resultado em termos de composição corporal, melhor para a saúde ou não? Tá? Então, eu estou trazendo um artigo que fala sobre isso dentro de um grupo específico de pessoas, como vocês vão ver, mas traz esse tipo de resposta. Então, é o seguinte: condição de jejum em treinos complexos. Você vê que o artigo já dá um spoiler do que vai falar aqui no título. Não altera de forma significativa parâmetros de saúde e aqui avaliado em mulheres na menopausa. Então, mulheres um pouco mais idosas. Então, os temas principais do artigo são jejum, transição menopausal e menopausa e atividade física. Aqui é uma outra forma que vocês têm de avaliar e de procurar esse artigo, né? Vamos começar pelas informações do artigo. É um artigo mais ou menos recente, né, de 2020, e é de uma revista brasileira, então aqui valorizando a prata da casa. Então vamos para a introdução. Então o processo de envelhecimento, a gente sabe que ele acarreta muitos riscos e aumenta muito a chance de perder saúde e de ter uma vida com menos qualidade de saúde. E a gente sabe também que dieta e atividade física são fatores que a gente consegue modificar essa evolução de saúde, aumentando a longevidade, aumentando a qualidade de vida. E estudos que a gente tem hoje, a literatura que a gente tem hoje, são um pouco ambíguas em falar se é melhor treinar em jejum, se é melhor treinar alimentado. Tá? Então, o objetivo principal desse artigo é esse. Ele quer avaliar o jejum em algumas pacientes, jejum de 12 horas, antes do treino, um treino complexo de 12 semanas, e quer avaliar composição corporal, né, através da circunferência abdominal e alguns parâmetros metabólicos que a gente estuda através de exames laboratoriais. Então vamos para o desenho do artigo. Ó, é um ensaio clínico randomizado, como eu já falei para vocês aqui várias vezes, dentro da pirâmide de evidências. Ele é o estudo, é o desenho científico para a gente conseguir correlacionar causa e efeito, certo? Foram feitas em 25 mulheres na menopausa, mas que eram mulheres ativas fisicamente, não eram sedentárias, com uma média de idade em torno de 60 anos e feita através de um recrutamento de atividade física, certo? Grupos que foram separadas essas mulheres. Um grupo de 12 mulheres se alimentava antes da atividade física e um grupo de 13 mulheres realizava um jejum de 12 horas antes da atividade física, certo? Quais foram as avaliações? Fizeram algumas avaliações de composição corporal, como essas medidas antropométricas, que é a medida de circunferência abdominal, medida de prega cutânea, e fizeram algumas aferições de saúde, como pressão arterial, algumas análises bioquímicas em exame laboratorial e fizeram uma avaliação de aptidão física ou desempenho cardiovascular antes e após essa intervenção. Duração desse desse trabalho, 12 semanas. E as mulheres faziam atividade física 2 vezes por semana, certo? Essa é a metodologia. Vamos para os resultados que são bem interessantes. Houve redução da circunferência abdominal, tá? Então, ambos os grupos apresentaram redução significativa da circunferência abdominal após essa intervenção. E aqui ele mostra quanto que reduziu para cada um, certo? Agora, e os outros parâmetros que ele avaliou? Pressão arterial, estudo de exame laboratorial. Não foram observadas diferenças significativas nesses marcadores de saúde, incluindo glicose, colesterol, que é o perfil lipídico, e aptidão física nesses grupos, tá? Então, a gente não teve alteração significativa nesses parâmetros. E o que a gente pode concluir com esse trabalho? Que esse jejum antes do treinamento não promove alteração significativa nos parâmetros de saúde nas mulheres na menopausa.
Então, essa ideia que muitos profissionais de saúde têm de que quando se treina em jejum é muito melhor para a saúde ou muito melhor para parâmetros laboratoriais, nesse trabalho isso não se comprovou, certo? E esses achados sugerem que o benefício ele pode não estar diretamente relacionado a isso. Agora, o que é importante? É importante a atividade física e um controle alimentar, óbvio, certo? Quais foram os pontos fortes desse trabalho? É um dos primeiros trabalhos a avaliar jejum crônico em treinamento de mulheres na menopausa, em mulheres mais idosas, tá? E é um tipo de trabalho, como eu falei para vocês ali, que o desenho do trabalho, ele é um trabalho significativamente em termos de causa e efeito. Então, essas são as duas forças do trabalho principais. Quais as limitações? As limitações é um grupo pequeno de pessoas, foram avaliadas 25 mulheres só, né? Foram avaliadas apenas mulheres e apenas na menopausa. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente está referindo aqui como conclusão, como achados, foi descrito apenas para essas mulheres. É lógico que a gente pode tentar extrapolar para outros grupos, mas não é isso que o trabalho está comentando aqui. Tá? E um outro problema foi que essa questão do jejum e a questão da alimentação não foi controlada em laboratório. Então foi uma coisa autorreferida. Então as mulheres preenchiam formulários dizendo se comeram, se não comeram, o que limita um pouco, né, caso a pessoa não tenha falado estritamente a verdade, certo? Bom, perspectivas futuras, o que daqui para frente a gente pode ter, que provavelmente a gente terá. A gente tinha que ter trabalhos nesse níveis com mais pessoas, né? Não apenas com mulheres, com homens e mulheres, e não apenas com mulheres na menopausa, para a gente poder extrapolar e entender exatamente o que pode ou não acontecer com essas pessoas quando elas treinam em jejum e avaliar composição corporal e se tem ou não alteração de exames laboratoriais. Né? E também a gente pode ver a questão psicológica do jejum. Então, tem muita gente que não consegue treinar em jejum, tem gente que consegue treinar em jejum, né? Mas o que dá para saber aqui é que não necessariamente vai trazer tanto benefício como aqui essa relevância clínica do trabalho que eu vou dizer para vocês. Então, ó, fornece evidência que o jejum não necessariamente é recomendado. Então, não necessariamente vai trazer tanto benefício quanto a gente imaginava que pudesse trazer, certo? O que é o mais importante aqui? Atividade física. Né? Então, o mais importante aqui é que uma atividade física bem feita e com uma dieta bem feita, a gente vai ter bastante resultado, não necessariamente ser jejum que vai fazer a diferença, né? Então isso aqui serve principalmente para orientar vocês e para nos orientar como profissionais da saúde o que a gente deve ou não indicar. Então aqui, ó, mais um artigo muito prático que a gente pode fazer essa aplicação desse conteúdo de forma direta, né? Tira aí alguns vieses que a gente tinha e algumas pacientes que eu tenho, algumas pacientes que se sentem mal e não poder treinar em jejum. Então hoje eu já posso falar para elas que pode treinar mesmo alimentada, que isso não faz diferença significativa baseado nessa população, né? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você acha que alguém pode se beneficiar com essas informações, encaminhe. E se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.